Você está na Difusora 590, Curitiba. Entrevista. Vamos falar de saúde agora aqui na Difusora. Tem muita gente enfrentando aí problemas durante a pandemia, principalmente em relação aí à ansiedade, o estresse, até mesmo insônia. Problemas comuns para muitas pessoas, mas que podem também ser tratados através da acupuntura. Sobre esse assunto, nós conversamos com o Dr. Alexandre Valota. Ele é médico acupunturista, membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Dr. Alexandre, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, doutor, a gente sabe que essas questões aí de insônia e ansiedade, nesse tempo de pandemia, acabaram os casos explodindo. Tem muita gente sofrendo com isso. E a acupuntura vem para ajudar essas pessoas, né? Sim, sem dúvida nenhuma, nós temos observado um aumento expressivo do número de casos de transtornos emocionais, né, nessa época da pandemia, seja relacionado ao trabalho, seja relacionado a conflitos relacionais, seja relacionado ao medo, não é verdade, da doença. Se fala tanto o tempo todo do mesmo assunto e as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas, mais estressadas, isso vai prejudicando o sono e a saúde de uma maneira geral, não é? E aí entra a acupuntura, ela é um tratamento auxiliar, é isso, doutor? Isso, exatamente. O tratamento dos transtornos mentais, psiquiátricos, ele pode ser dividido em medidas farmacológicas, medicamentosas, não é? E medidas não farmacológicas. Os casos leves a moderados, de maneira geral, são tratados, num primeiro momento, com medidas não farmacológicas, não medicamentosas. Para os casos mais graves, geralmente são prescritos medicamentos. A acupuntura age justamente nessa fase inicial, para casos leves e moderados, e com a melhora dos sintomas, eventualmente até os pacientes podem evitar de ficar tomando muitas medicações para esses transtornos. Correto. Doutor, como é que funciona daí? A pessoa tem que passar por sessões de acupuntura, já na primeira sessão ele consegue aí ter uma alteração dos sintomas que ele sentia? Sim, sendo a acupuntura uma prática clínica, médica, o paciente sempre vai ser avaliado numa consulta médica, onde o médico vai fazer, então, o diagnóstico, eventualmente vai pedir alguns exames complementares, não é? E tendo estabelecido a causa do problema, é feita, então, uma programação de tratamento. No caso da acupuntura, as sessões são feitas de maneira semanal, de 1 a 2 vezes por semana, costuma ser bastante suficiente, e o paciente já começa a sentir os efeitos a partir da segunda, terceira sessão, começa a sentir o alívio dos sintomas. Legal. Só para uma curiosidade, onde é que são colocadas as agulhas nesse caso aí da ansiedade, da insônia, doutor? Existem várias formas de se combinar os pontos de acupuntura, não é? Então, a acupuntura tradicional, clássica, é feita com as agulhas espalhadas em vários pontos do corpo, cabeça, as mãos, os pés, não é? Mas existem abordagens mais específicas, que nós chamamos de microsistemas, onde, por exemplo, pode-se fazer a abordagem somente da região do couro cabeludo, ou agulhas apenas na região das orelhas, ou nas mãos. Então, existem abordagem mais sistêmica, como nós chamamos, com pontos espalhados pelo corpo, e formas de abordagem técnicas que pegam regiões específicas com as agulhas. Tanto em um caso como no outro, sendo feito o procedimento por um profissional habilitado, médico, o resultado é excelente. Bacana. Quanto tempo a pessoa fica ali com as agulhas, doutor Alexandre? Olha, a sessão ela demora, varia um pouquinho, né? A literatura fala de 15 a 20, 25 minutos, alguns profissionais deixam de 20 a 40 minutos, numa média, em torno de uma meia hora de aplicação. Outro dia alguém me comentava comigo, doutor, que tem medo em relação à dor das agulhas e tem mais medo agora por causa da questão da higiene, porque estamos aí em tempos de pandemia. O que o senhor diria a pessoas que têm essa visão da acupuntura? Sim, a sensação da picada da agulha, ela é muito diferente, por exemplo, de uma injeção ou de uma vacina ou aquela agulha para tirar sangue, não é? Porque a agulha da acupuntura é em torno de 20 vezes mais fina
do que as agulhas de injeção convencional. Então, na verdade, é um estímulo muito mais delicado. As mulheres, por exemplo, que estão acostumadas a fazer depilação, a tirar sobrancelha, eventualmente vai na manicure, a manicure tira um bife do dedo da mulher, isso dói certamente muito, muito, muito mais do que as agulhas da acupuntura, não é? Então minimamente é uma dorzinha mínima, menos que um beliscão. Do ponto de vista da higiene, de novo nós caímos com relação à habilitação do profissional. O procedimento bem feito por um profissional habilitado, não é? Ele é 100% seguro, não é? O material é todo descartável, né? O Colégio Médico, inclusive, de Acupuntura elaborou, do Estado de São Paulo, elaborou um manual que foi, inclusive, disponibilizado para os médicos de todo o país, com normas de boas práticas nessa época da pandemia, indicando e orientando desde a recepção do paciente no consultório, a higienização de todo o espaço das aplicações, as técnicas de desinfecção, de asepsia. Então, seguindo os procedimentos orientados pelo Colégio Médico, o ambiente do atendimento é perfeitamente seguro, mesmo no meio dessa pandemia. Doutor, a acupuntura é uma especialidade médica, né? Ela só pode ser desenvolvida, aplicada por médicos com o devido registro no Conselho Regional de Medicina, né? Isso, o médico, por exemplo, depois da sua graduação, depois dos 6 anos da faculdade, ele faz geralmente uma especialização, um programa de residência médica que dura em torno de 2 anos, no caso da acupuntura, não é? Depois ele precisa prestar uma prova de qualificação, que é o título de especialista, e tendo passado nessa prova, esse título deve ser registrado no Conselho Federal de Medicina para que então ele esteja devidamente regularizado para o exercício da acupuntura. Quer dizer que outros profissionais, mesmo que atuem na área de saúde, não podem aí exercer a acupuntura? Existe uma legislação no Brasil que determina que médicos e dentistas e médicos veterinários, no caso dos animais, são aqueles profissionais que têm habilitação legal para o exercício da acupuntura. Outros conselhos de outras profissões, né, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Federal de Fisioterapia, têm buscado legitimar o exercício da acupuntura nas suas profissões, né, nas suas áreas de atuação, porém, várias determinações judiciais têm mantido a legislação de que apenas médicos, dentistas e veterinários é que têm habilitação legal para o exercício da acupuntura, justamente porque exige, não é verdade? O diagnóstico clínico, não é? O prognóstico e a execução de um procedimento que é um procedimento invasivo. Doutor, o senhor citou aí a questão aí da angústia, da insônia. A acupuntura pode ser usada para casos mais graves, pessoas que já estão diagnosticadas, por exemplo, com depressão? Sim, sem dúvida nenhuma. Em todos os casos que nós falamos, né, dos transtornos emocionais, eventualmente também considerando ansiedade, depressão, insônia e outros, né, nós falamos que a acupuntura já estaria indicada nos casos leves e moderados. Mas mesmo para os casos considerados graves, não é? Muitos desses pacientes, eles têm uma resposta muito ruim à medicação. São pacientes que têm sintomas intensos, que estão fazendo o uso da medicação, já fazem o acompanhamento médico, mas mesmo assim não estão tendo um resultado suficiente, significante, não estão tendo a melhora que se esperaria. A acupuntura, então, entra nesses casos como um tratamento complementar, e o que se observa é que a acupuntura, de maneira geral, causa uma melhoria adicional para esses casos considerados mais severos também. O senhor citou um tratamento complementar no caso da depressão, né? Mas outros problemas clínicos, você é mais específico, por exemplo, o diabetes, que a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de se afastar do açúcar, dos carboidratos, enfim. O diabetes também, a acupuntura seria uma opção de tratamento complementar? Sem dúvida, exatamente nesses termos como tratamento complementar, isto é, o paciente ele deve continuar fazendo o seu tratamento medicamentoso, tomar os seus remédios de maneira regular e controlada, continuar fazendo acompanhamento clínico e, particularmente para aqueles pacientes que têm dificuldade de conseguir, por exemplo, no caso do diabetes, né? Comum o paciente dizer, puxa vida, eu faço a minha alimentação certinha, eu tomo minha medicação certinha, mas o meu diabetes está sempre subindo e descendo. A acupuntura vem
que é realizada e justamente esses pacientes tendem a um melhor controle dos seus níveis glicêmicos. Bacana. Doutor, esse tratamento com acupuntura dura em média quanto tempo? Ele tem alguma restrição? Tem alguém que não pode fazer o tratamento de acupuntura? Sim, duas perguntas aí, né? A primeira parte da sua pergunta, com relação a quanto tempo dura, não é, o tratamento com acupuntura, os trabalhos na área da medicina, os trabalhos científicos que são publicados, eles usam um período de 8 a 12 semanas, né? Geralmente é um período em que se consegue obter, ou pelo menos começar a se obter, um resultado satisfatório. Então, nós estamos falando aí em torno de 3 meses de tratamento, de maneira geral. Tem pacientes que respondem de maneira mais rápida, tem pacientes que demoram um pouquinho mais para responder ao tratamento, mas essa é mais ou menos a média. Claro que doenças crônicas, né? O senhor falou aí do caso do diabetes. Muitas vezes o paciente precisa fazer esse tratamento de maneira recorrente o resto da vida, porque o diabetes é uma doença que não tem cura, não é verdade? Exato. Para a segunda parte da pergunta, com relação à restrição, né? Se existiria algum paciente que não pode fazer acupuntura, não é? Em primeiro lugar, o paciente talvez que tenha uma doença que limite a abordagem da pele, não é? Então, paciente com aquelas doenças de pele em que há uma lesão da pele espalhada pelo corpo e não é possível introduzir agulha. Bem, esse é um paciente que infelizmente não pode fazer acupuntura. Pacientes que são imunossuprimidos, assim, que têm uma doença orgânica muito severa, com uma limitação do sistema imunológico muito profunda. Bom, esses pacientes, eles não devem nem ficar circulando, especialmente nessa época de pandemia, não é? Em casos raros, há pacientes que têm alergia ao material das agulhas, não é? Alergia ao níquel, que são casos raros, né? Esses pacientes talvez também não devessem se submeter ao tratamento com acupuntura, mas, de maneira geral, esses casos todos que eu falei são casos bastante infrequentes, são casos raros. É difícil encontrar um paciente que tenha realmente uma limitação que não possa fazer o tratamento com acupuntura. Em relação à idade dos pacientes, crianças, recém-nascidos, podem também passar pela acupuntura? Depende, obviamente, da aceitação, não é? Crianças, às vezes, é um pouquinho mais complicado, tem aquele receio, não é? Depende também da especialização do colega. Nós temos colegas que são pediatras, que são médicos pediatras, já cuidam de crianças e que têm a especialização adicional em acupuntura também. Esses têm uma facilidade maior de fazer a abordagem das crianças pequenas. Com crianças pequenas também se utiliza outras técnicas além das agulhas. É possível usar laser, é possível usar sementes de auriculoterapia. Então, existe uma característica peculiar assim para as crianças pequenas. De maneira geral, a partir da adolescência, não é, os jovens começam a tolerar mais, a aceitar mais se submeter à acupuntura. E para idosos, não há absolutamente restrição, inclusive é uma faixa etária que se beneficia bastante do uso da acupuntura, justamente porque são pacientes que já tomam tantas medicações, né? Então a acupuntura vem como essa vantagem de diminuir a necessidade do paciente idoso ficar tomando tanto remédio. Doutor, a acupuntura pode ser usada também em pacientes que estão sob os cuidados paliativos, que estão aí com doenças graves em fase terminal? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A acupuntura tem um papel importantíssimo em pacientes oncológicos, por exemplo, né, pacientes com diagnósticos já selados do ponto de vista da evolução. Então, em todo esse contexto de cuidados paliativos, a acupuntura tem um papel importantíssimo, sem dúvida. Quer dizer, aí vai bastar, é claro, da onde a pessoa estiver, para que tenha um profissional habilitado à acupuntura para poder também fazer parte aí desse grupo que faz ali os cuidados paliativos no paciente, né? Sim, nós temos hospitais mais bem estruturados, inclusive aqui no Brasil, oferecem esse serviço dentro da equipe de cuidados paliativos, mesmo para pacientes internados. Legal. Para a gente finalizar, doutor Alexandre, o senhor acredita que, de repente, aí falta a população conhecer a acupuntura? A gente sabe que são muitos os benefícios aí desse tipo de tratamento e até mesmo algumas pessoas acabam procurando tratamento com profissionais não habilitados. Falta exatamente essa divulgação do que é a acupuntura aqui no Brasil?
Sim, eu creio que sim. A população tem, ao longo do tempo, se esclarecido um pouco melhor, mas eu creio, inclusive, que oportunidades como essa que vocês proporcionam na mídia são importantíssimas para que, então, a especialidade possa ser conhecida e a população possa ser realmente bem informada do benefício médico do uso da acupuntura. Aliás, benefício que está contemplado, inclusive, através do INSS, né, doutor? Questão da saúde pública, né? Sim, a acupuntura está presente no Sistema Único de Saúde em diferentes níveis e tem uma atuação importantíssima. Legal. Doutor Alexandre, quero agradecer a sua participação conosco aqui na Difusora. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aí com o doutor Alexandre Valota, médico acupunturista, membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, falando um pouquinho aí sobre essa opção, esse tratamento complementar aí à ansiedade.